Rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Tamo junto aí, obrigado a todo mundo que tá sempre participando do canal. Deixa o seu like aí, sua inscrição se você não deixou, fazendo um favor. Vamos trocar ideia sobre esse caso da Vanessa Camargo e do Dado Dolabella, porque muitos mandaram mensagem pra mim, pedindo pra falar. A Vanessa Camargo, pelo que eu entendi, não acompanho a carreira dela, ela estava casada com o camarada lá há uns 17 anos, tá bom? Eu não fazia ideia que ela estava casada e muito menos que já fazia uns 17 anos, cara. Eu achava que a Vanessa Camargo tinha 17 anos, pra falar a verdade. Parece que ela nunca envelheceu. Igual a Sandy, né? A Sandy pra mim até hoje tem 17 anos, mas acho que ela deve ter até 40. E aí, não sei quem flagrou, não sei se foi paparazzi, se foi fã, se foi alguma pessoa que estava lá no mesmo ambiente andando e tal, flagrou ela com o Dado Dolabella lá, acho que almoçando, numa data comemorativa e com mais alguns amigos, né? E qual que é a pegada? A Vanessa Camargo ela já namorou com o Dado Dolabella nos anos 2000. Parece que eles namoraram 2 anos lá e tal. Não sei por que se separaram, não sei também o que aconteceu, mas eles já foram namorados. Tá? Então, mais ou menos esse é o rolê da bagaça. Aí falaram pra mim, Miguel, fala dessa pegada aí do Dado Dolabella e da Vanessa Camargo. Esse negócio de viúva de alfa não é uma parada incomum de acontecer. Tá? E quando eu falo sobre isso, são de mulheres, às vezes, que elas se envolveram com alguns caras em que elas tiveram esses momentos de fortes emoções, de romance, de amor, de aventuras, esse tipo de relacionamento, sei lá, vamos dizer assim, com um cara mais descolado, um pouco mais inconsequente, um cara que a marcou. Então acontece que muitas mulheres elas têm essa impressão de relacionamentos, elas sofrem essa impressão. Homens também sofrem. Então não é incomum mulheres, rapaziada, hoje estarem impressionadas, vamos dizer assim, estarem imprimidas, não é incomum. É muito provável que você, que é casado, que tem uma mulher, é muito provável que ela tenha uma impressão e ela nunca esqueceu esse camarada. Não tô falando que ela vai sofrer por ele, que ela vai morrer de amores e tal, mas eu garanto pra você que todo dia ela pensa nele. Essa é uma bagaça normal de relacionamentos modernos. Aceite você e ponto final. Aceite você e ponto final. É uma parada comum. Provavelmente você vai conhecer a mulher que você tá saindo, que você ficar com ela, que você casou, que você namora, tomou a impressão de algum cara. Assim como você também deve ter alguma mina que você pensa. Isso é uma parada, rapaziada, comum. Se não fosse, a série Sex Life não teria feito tanto sucesso. Vocês têm que entender que muitas mulheres, rapaziada, estão nesse tipo de configuração que a série Sex Life mostrou pra gente. O caso da Vanessa Camargo é muito parecido com o caso da série Sex Life, que é muito parecido com o caso do Will Smith. Um parênteses que a gente tem que fazer aqui, que eu quero falar pra vocês, é o seguinte, rapaziada. Não tem como a gente culpar. Não tem como eu culpar a Vanessa Camargo. Não tem como eu culpar o cara. Eu não sei, eu não vivia com os dois, cara. Eu não sei como é que era 17 anos junto, e eles ficaram 17 anos, não tem como falar. Ela destruiu a família e não sei o quê, pra ficar com um Shed e pra viver alguns momentos de fortes emoções e aventuras, ou como eu chamo por lá de Bump Jump. Beleza, só que eu não sei qual que era a bagaça, eu não sei como que era o cara, eu não sei o que o cara fazia. Entendeu? Eu não tava não vivia com os dois, não sei como é que foi o casamento pra apontar a culpa foi dela, a culpa foi do cara porque eles se separaram. Eu não tava na pele dela, como é que eu vou saber? Entendeu? O motivo da separação. Entretanto, é um comportamento que a gente nota se repetindo. Que qual que é o comportamento? Daquela estatística que a gente já falou, dos 70, 80% das mulheres normalmente iniciarem o divórcio. Por quê? Porque elas estão de saco cheio de olhar pra sua cara. Essa estatística de 70, na minha opinião, rapaziada, já falei que eu não sou um cientista social, não saio entrevistando as pessoas na rua. O que essa bagaça de 70, 80% das mulheres pedirem divórcio evidencia pra mim? Duas coisas. Que elas estão de saco cheio de olhar pra sua cara, que as mulheres são insatisfeitas por natureza, que você não vai conseguir deixar elas... Três coisas, na verdade, que essa bagaça evidencia pra mim. A primeira, que as mulheres são naturalmente insatisfeitas. É o que eu falei, você pode dar a lua pra ela, ela vai reclamar que ela não tem oxigênio. Número 2, entendeu? Que os homens são os boca aberta, filha da mãe, blue pill, que não consegue sair. Não consegue sair da porra do relacionamento, não consegue sair do casamento, os caras não conseguem. Você acha que 17 anos que eles estão lá? Tá, é o que eu falei, eu não sei se já se separaram, etc, presumindo que não. Você acha que foi ontem que ficou ruim o negócio? Já foi. Rapaziada, quando um relacionamento termina, um casamento termina, normalmente já tá sendo empurrado com a barriga durante anos, cara, às vezes até 5 anos ou mais. Porque os homens são os filha da mãe e os caras não conseguem ir embora. O homem ele é um ser, cara, que ele gosta de rotina. O homem ele é um ser que ele gosta, tipo, não do tédio, mas é quase como se ele gostasse do tédio. O homem gosta de, às vezes, não fazer nada. O homem gosta de paz e tranquilidade, estabilidade, de ficar de boa. Mulher normalmente não é bem assim, a mulher tem fases, cara. É o que eu falei, entendeu? Ela acorda de manhã, ela é feminista, aí o passarinho, agora eu sou cristã. É mais ou menos assim, chefe. Eu tenho culpa? Eu não tenho.
É o que eu falei pra vocês uma vez, a fase alfa e fase beta, ela não só é representada no ciclo menstrual, como ela é representada também no histórico de relacionamento na vida amorosa da mulher às vezes. Então esse é um comportamento que quem traz pra nós? O Alan Roger Curry. Por último, qual que é o terceiro ponto que eu queria trazer pra vocês? Eu falei que tinha muita coisa pra falar. O terceiro ponto é que eu falei, já me perguntaram, é possível você ser alfa no casamento? Só se você for capaz de ir embora, irmão. Esse padrão você vê que se repete em algumas mulheres, rapaziada, nos relacionamentos modernos hoje em dia. Novamente eu vou reforçar, por isso a série Sex Life fez tanto sucesso, porque muitas mulheres, como aparentemente o caso da Vanessa Camargo, estão em casamentos em que tá daquela rotina, tá daquele tédio, tá naquele negócio, e o homem não tá nem aí, porque pra ele tá de boa às vezes, entendeu? E ele é blue pill, ele acha que ele vai, eu vou comprar agora não sei o que, agora eu vou levar ela no restaurante, agora eu vou levar ela no hotel, agora eu vou dar um salto de presente, ela vai ficar feliz, ela vai ficar de boa. Não! Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês, uma red pill. Se a mulher falar assim pra você, não estou feliz, acabou, irmão. Acabou. Se a mulher virou pra você e falou assim, 99% das vezes, não estou feliz, já era. É aí que os caras começam a tentar fazer ela feliz, e aí que acontece a merda toda, e vem lá o Will Smith e fala assim, eu já não sei mais o que eu faço pra fazer minha esposa feliz. Já tentei de tudo. A única solução que eu achei foi o quê? Se separar e dar um tempo. O que ela foi fazer? O que você vê nesses 4 casos, rapaziada? Expressados de fontes diferentes. E a mesma coisa, são semelhantes. Will Smith, Vanessa Camargo, Kevin e Tyrone do Alan Roger Curry, Sex Life. É a mesma pegada, presta atenção. O que é? Casamento lá, eles têm compatibilidade não sexual, né? Eles se dão bem e etc. Não sexualmente, mas sexualmente o negócio tá meio zoado, né? Já tá aquele negócio sempre a mesma coisa, já caiu na rotina. O cara tentando fazer a mulher feliz e não consegue, a mulher só reclama e o cara não aguenta mais. O cara já fez de tudo, é aquilo que eu disse. Senta os dois no terapeuta, você pergunta pro homem, como você tá se sentindo? Ele vai falar, esgotado. Você pergunta pra mulher, como você tá se sentindo? Insatisfeita. É aquilo que eu falei. Outra questão que se repete é esse arquétipo de homem que a mulher vai procurar. O que o Alan Roger Curry, o que os 4 têm em comum? Dado Dolabella, Shed, Alpha, tanto faz, August Alsina da Jada Pinkett, Tyrone, Kevin e Tyrone, e Tânia, do casal Alan Roger Curry. É o Tyrone. Ele usa o nome Tyrone pro cara. Sex Life, o outro Shed lá também, que ela se relaciona. Você percebe o padrão que se repete nessas bagaças? Não são todas mulheres definitivamente, e nem sempre, rapaziada, as mulheres vão ter impressão só de Sheds, cara. Isso é um bagulho que vocês têm que tirar da cabeça de vocês. Vocês acham que, tipo assim, tipo o caso da Vanessa Camargo, vão ser da maioria das mulheres saindo com Sheds e tomando esse tipo de impressão. Elas podem tomar impressão, mas não vai ser de Shed. Não tem tanto Shed assim pra gerar tanta impressão nas mulheres. Normalmente vão ser de caras de discrepância de VSM hoje em dia. Então esse padrão se repete, essa alta compatibilidade sexual que as mulheres têm com esses caras. E aí o que acontece? Muitas, elas rompem uma parada consolidada, uma história de anos, para viver alguns momentos, algumas semanas, alguns meses, de fortes emoções, de aventuras, entendeu? Com esse camarada que tem esse comportamento, que ela vai viver esse romance intensamente sexual. Esse é um padrão que se repete. O que mais deixa evidente isso para nós? A série Sex Life, como eu falei, né? E o caso do Kevin e do Tyrone. Do Kevin, Tyrone e a Tânia. A Tânia ela tinha muita compatibilidade com o... não sexual com o Kevin, mas sexualmente era mais ou menos. E com o Tyrone ela já deu alguns desmaios, com o Tyrone, e ficou daquele jeito. Só que não sexualmente eles eram incompatíveis. Não só no que tange a interesses recíprocos, eles não tinham tantos, não sexualmente falando, mas tem outro componente aqui, rapaziada, que qual que é? É o fato do camarada não querer relacionamento. Isso é uma incompatibilidade. Às vezes eles se dão bem até fora do quarto, mas o cara não quer namorar, não quer casar. Isso é uma coisa que acontece. E aí o que acontece? Essa mulher ela fica imprimida sexualmente por esse maluco, vamos dizer assim, ou por fortes emoções e tanto faz. Certo? O que rola? Ela casa com o Kevin. Só que ela nunca esqueceu o Tyrone. Ela nunca esqueceu. Muitas mulheres, rapaziada, hoje são igual a Tânia. E muitos homens são igual ao Kevin e não fazem ideia. E aí, essas mulheres que voltam, é aquilo que eu falei, elas voltam para o mercado para experimentar de novo esses novos sentimentos. Por quê? Porque elas são reforçadas a buscar sua felicidade, a se preocupar consigo mesmas e a viverem dessa forma. Certo? Busque sua felicidade, o seu prazer vem em primeiro lugar.
assim por diante. E tem vários outros componentes aqui, rapaziada. Elas são incentivadas juridicamente, porque se divorciar é muito fácil hoje em dia. E elas têm várias oportunidades de entretenimento sexuais e não sexuais para desfrutarem. Elas têm um incentivo para facilitar que é mais fácil, elas têm um incentivo de buscar a própria felicidade e elas têm os meios para conseguir que isso aconteça. Não só os meios para poder se divertir, seja sexualmente ou não sexualmente. Quando eu falo não sexualmente, eu não falo só sobre atividades com conotação sexual, tipo balada, mas eu falo de viajar com amiga, ser livre e leve. Elas têm como, e o último componente que as ajuda, que facilita, que possibilita para que isso aconteça, é o quê? Que elas hoje têm trabalho e têm grana. Não precisa do homem. A Tânia não precisa ficar casada com o Kevin. Se ela encher o saco do Kevin, ela fala, Kevin, tô de saco cheio com você, eu tô com saudade do Tyrone. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha grana, eu tenho Tinder, eu tenho Instagram, tenho balada que eu posso entrar de graça, entre outras coisas. Sou uma mulher independente, empoderada. Eu tenho a justiça a meu favor para dar um bico na sua bunda no divórcio. Tchau, um abraço para você. Eu vou sair com o Tyrone ou com um cara parecido. E qual que é a pegada aqui, rapaziada, que vocês não entendem? Que elas sabem o que elas estão fazendo. Vocês acham que elas estão impulsivas? Não, elas sabem o que elas estão fazendo. Elas calcularam. Foi o que eu disse. Entendeu? Eu não tô na pele dela para saber como é que foi o casamento, para botar a culpa nela. Eu não sei como é que tava. Entendeu? A gente não pode também esquecer que tem muito homem blue pill, rapaziada. E o cara, quando ele é blue pill, ele entra no feminino, ele se acomoda, tudo aquilo que eu falei, cara. E aí a mulher, entendeu? Já faz 6 meses que ela não faz um gargaflex e o cara não percebeu. Aí só na hora que ela pede divórcio que o cara percebeu, caramba, cara, ela perdeu interesse por mim. Mas quando ela deixou de fazer o gargaflex há 6 meses atrás, ele não tinha percebido ainda. Porque os caras são blue pill pra caralho. O homem é um bicho lerdo, velho. Lerdo? Vocês não têm noção, cara. Você sabe, você já foi blue pill, você sabe do que eu tô falando. Na hora que a mulher dá um bico nele no divórcio, ele, caramba, cara, ela não me ama mais? Nossa, ela perdeu interesse. Porra, faz 6 meses que ela não faz um gargaflex pra você, só agora que você percebeu? O blue pill não percebe, rapaziada. Acredite se você quiser, cara. Então é que eu falo, o homem também é um bicho boca aberta, lazarento, que vocês não imaginam, velho. E aí, você vê esse padrão se repetindo. Então ela sabe o que elas estão fazendo. Ela sabe, vou buscar minha felicidade, vou seguir por esse caminho. Até porque você fala, mas e o filho, etc. Cara, realmente, se o lar estiver conturbado, não é bom pra criança. Por isso que eu falei, rapaziada, a única certeza do casamento é divórcio. Em algum momento você vai separar. Essa é quase que uma certeza hoje em dia. Por isso que eu falei, em algum momento, algum fala, mas como que eu vou ter filho sem ter o pai e a mãe junto, não sei o quê. Mano, em algum momento você vai ter que criar separado. Hoje em dia isso é uma realidade, rapaziada. Acho que a maioria das pessoas criam filho separado, se eu não me engano. No mundo moderno só vai aumentar. Em algum momento você vai criar. Por quê? Porque as mulheres, chega uma hora que elas ficam de saco cheio de olhar na sua cara. Por que as mulheres pedem o divórcio? Tédio. Estão com tédio. As mulheres são criaturas entediadas por natureza, chefe. Insatisfeitas por natureza. Casamento e rotina são sinônimos, cara. Mais cedo ou mais tarde ela vai dar um bico na sua bunda. Essa é uma realidade. A menos que você tenha a capacidade de ir embora, como eu disse, que a maioria dos homens não tem. E esse fator pelo qual 70%, 80% das mulheres pedem o divórcio, pra mim deixa isso muito claro, que os homens não têm capacidade de ir embora. Que é o que eu falei, o negócio já não tinha gargaflex há 1 ano, já não tinha mais nada, já tá desrespeitando não sei quanto tempo e o cara tá lá ainda. Ah não, eu vou comprar um salto pra ela, alguma coisa, ela vai voltar. Ela vai fazer um gargaflex, ela vai me amar de novo. Entendeu? Aí quando você vê ela pede o divórcio, que ela não aguenta mais. Aí ela vai ficar com o Shed ou com o Tyrone. Até elas tomarem essas decisões, até a tomada dessa decisão, elas sabem o que elas estão fazendo, rapaziada. Vocês acham que elas não sabem, mas elas sabem o que elas estão fazendo, é calculado. Depois dali elas não sabem o que vai acontecer. E é aí que vem a teoria do inverno para algumas dessas mulheres. Que é o que eu falei da série Sex Life. Pra mim essa série fecha com chave de ouro se a protagonista se tornar uma solteira involuntária. Como tipo Vera Fischer. Pula um namorado, outro namorado, um casamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chega uma hora que essa mulher ela fala, foi o que eu falei. Elas sabem às vezes, rapaziada, de que com esse cara que ela vai ficar, ela não vai casar com ele. É muito provável, cara, que o Dado Dolabella não vai casar com ela. E talvez nem namorar. Assim como no caso do August Alsina e do Will Smith. Você acha que o August ia assumir ela? Você acha que ela queria ser assumida? Não. É tipo aquele caso da friendzone. Você fica 6 anos na friendzone, você que é um beta blue pill boca aberta. No sniper, tentando pegar a mina, fazendo de tudo, carregando bolsa, não sei o que lá, fazendo trabalho de escola, tudo. Comprando pastel pra ela, sei lá, cara, abrindo pote de palmito, tudo isso, cara. Chega lá um cara, vamos usar esse termo, Shed, Alpha, tanto faz, troca 15 minutos de ideia com ela e já finalizou. E você 6 anos lá não conseguiu porra nenhuma. É quase que a mesma coisa. Muitas mulheres trocam anos de casamento com um beta provedor
por algumas semanas, alguns meses, com um shed, com um alfa imprevisível, descolado, emocionante, que pode proporcionar fortes emoções para ela. E ela sabe disso. Só que tem um fator que depois desse momento, dessa fase alfa, o que acontece é que essa mulher vai ficar de saco cheio, porque esse cara não vai assumir ela. Ela vai ficar de saco cheio. O que vai acontecer? Ela vai querer casar de novo, ou namorar, ou relacionamento. Só que às vezes a impressão dela tá tão alta e a régua também tá tão alta que os caras que querem ela não quer de volta. É aí que vem a teoria da solteira involuntária ou do inverno para essas mulheres. É esse padrão que se repete. São mulheres que eu falei, elas saem de um relacionamento ou casamento às vezes razoável para viver fortes emoções, entendeu? Para viver grandes momentos, excelentes momentos, maravilhosos momentos, com um alfa, com um shed, com um cara mais descolado, com um cara mais imprevisível, que vão durar algumas semanas ou alguns meses, e depois elas não conseguem nem arrumar um relacionamento mal ou menos que elas tinham antes. E aí o que elas falam? Agora eu quero focar na minha carreira, no meu trabalho, eu não preciso mais de homem nem de relacionamento. E ela enche a casa de gato, e de tartaruga, e de planta, e samambaia. Essa é uma realidade de hoje em dia do mercado, rapaziada. E foi por isso que eu quis falar desse caso envolvendo a Vanessa Camargo. E você vê que os arquétipos se repetem. Olha o caso do Kevin que eu falei, do Tyrone, olha o caso do August Alsina, olha o caso do camarada lá do Sex Life, olha o caso da Dolabella. Compara os três. De aparência, você tem 2 Sheds e um Tyrone, que é quase que a mesma coisa. O Dado, nesse caso, ele mexe com música, o outro cara também. E ambos falam, tem um estilão daquele estilo mais romântico, Dom Juan, meio cafajeste, entendeu? Meio imprevisível, tal, não sei o que, cobiçado pelas mulheres, assim como o August Alsina. O August Alsina é um cantor de R&B, que é aquelas músicas meio românticas, tipo Chris Brown, sabe? Que faz música pra mulher, que tem uma pegada mais sexual, mais sensual e mais sexual, entendeu? Olha como o padrão se repete. Uma bagaça lá nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil. Só que nem toda mulher, cara, é uma Vanessa Camargo. Nem toda mulher é uma Jada Pinkett. Esse é o problema. Quando você traz aqui para a nossa realidade mais comum, mais mediana, nem todas vão ter uma segunda chance de voltar para o mercado e conseguir um casamento com um cara como, por exemplo, ela conseguiu e estava antes de se separar. Beleza? Então o vídeo ficou muito longo, deixa a opinião de vocês aí sobre o que vocês acharam. Como eu disse, esse é um comportamento que se repete, que está se tornando comum no mercado, muitas mulheres com impressão, e as que não têm impressão, elas vão às vezes ter a curiosidade de experimentar e descobrir, e hoje elas têm essa possibilidade. Então não vá achando você que só por você conseguir uma mulher virgem você está garantido, irmão, porque isso hoje não é mais uma garantia. Infelizmente. A única garantia que você tem, que eu já falei para vocês, é que em algum momento o divórcio vai cantar, seu casamento vai para casa do chapéu e vocês vão acabar se separando. Um abraço.